Olá, uma boa tarde à coordenação da UFP, professores, tutores e demais. Este vídeo é a explanação que será o conteúdo do vídeo oficial que irá dar continuidade e término no terceiro estágio obrigatório do curso que eu faço nessa instituição, que é a UFP, Licenciatura em Ciências da Computação. Meu nome é Altemar França Amaral Veloso. Minha matrícula na instituição é 201-790-917-95. Então, eu escolhi um tema bem apropriado até, noções de informática. Quando eu falo noções de informática, vai abranger muita coisa, tá? Tudo relacionado à computação, à memória, memória interna, memória externa, hardware, software, peopleware. Então, é mais que o básico da informática. Como vê, eu optei pela ferramenta PowerPoint para apresentar meu projeto. Até porque essa ferramenta, ela é de grande valia para você fazer a apresentação tanto de pré-projetos, como projetos ou amadores, ou projetos profissionais, tá? O que vem constar em meu projeto são as noções básicas de informática que eu explanei anteriormente, acrescentando os dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados, ou informações, como queiram. Os escolhi pelo fato de que um computador por si só não teria muita serventia, sem o auxílio de seus dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. Ok? Vamos dar continuidade. O que é um computador? Na verdade, às vezes você depara com pessoas que são bons operadores de computação, tá? Em vários softwares, como PowerPoint, Access, PageMaker, Word. Aí você faz a seguinte pergunta: o que é um computador? Ele não sabe conceituar o que é um computador. A maioria deles simplesmente simplificam dizendo: é uma máquina que serve para digitar. Não, o computador vai além disso. Eu coloquei esse breve contexto, tá? É uma máquina eletrônica programável com grande capacidade para processar e armazenar dados. Na realidade, os mais diversos tipos de processamento podem ser feitos, desde que haja um programa específico para essa tarefa. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que se você vai trabalhar a capa de um livro, um convite, você tem que usar um CorelDRAW. Se você vai trabalhar simplesmente texto, você pode usar o Word. Você jamais vai trabalhar a capa de um livro e querer fazer a capa de um livro usando o programa Word, não é adequado. Então, para cada atividade, você tem que ter um programa adequado, tá? Para tanto, ok? Demos continuidade. Divisões do computador. O computador é um equipamento que possui várias partes. Normalmente, os manuais de TI, o que quer dizer TI? Tecnologia de informação. Tá? Dividem um computador em três partes: hardware, software e peopleware. O que quer dizer hardware? Hardware, na verdade, é a parte física da máquina. Toda e qualquer parte da máquina que você pode tocar, nós as denominamos de hardware, a parte física. Software, a parte abstrata do computador. São os programas, tá? São os algoritmos, digamos assim. Então, software é a parte abstrata porque você não pode tocar. Você vê, pode usar, mas você jamais pode tocar em um programa. Peopleware, a parte pessoa, ou seja, Peopleware são todos os profissionais que atuam na área de informática, tá? São conhecidos como Peopleware. Vamos para o sexto slide. Divisões do hardware. Nós falamos o que é o hardware, a parte física do computador. Eu posso dizer que o teclado é hardware, o mouse é hardware, o gabinete, o monitor. Então, toda a parte do computador que eu posso tocar é denominada hardware, ou seja, o hardware é a parte física de um computador, ou seja, os diversos equipamentos que são utilizados para as mais diversas tarefas no dia a dia das pessoas. Isso é hardware. Continuemos. Memória. A memória é o local do computador que podemos usar para armazenar dados. Normalmente existem diversos dispositivos que poderão ser usados para essa tarefa. Gente,
conteúdo memória é um pouco mais abrangente, porque nós não temos só um tipo de memória. Temos a memória RAM e a memória ROM. E ainda temos as memórias auxiliares. Isso nós vamos, no decorrer da explanação dos vídeos, tá? Nos slides, nós vamos ver esse assunto para se aprofundar um pouco mais, ok? Então tá aí, memória, simplesmente conceito bem básico. Memória ROM. Normalmente essa memória é citada nas provas como memória apenas para leitura, ou memória do fabricante. Esse é o tipo de memória onde o fabricante vai instalar os programas básicos para a inicialização dos dispositivos. Ou seja, a memória ROM, quando um computador ele vem da fábrica, da indústria, como queiram falar, ele vem simplesmente com essa informação, que é a memória ROM. É uma memória de fábrica, é uma memória que vai te dar suporte para você instalar todos os outros programas. Hoje em dia as memórias ROMs elas já são programáveis, mas algumas décadas atrás, 2 no máximo, né, elas eram uma memória que não aceitavam programação. Tá? Hoje em dia elas já podem ser alteradas por pessoas que têm um bom conhecimento na área, mas normalmente ela só interessa a máquina. A memória ROM não nos interessa como interessa a memória RAM, ok? Agora vamos falar da memória RAM. Tá? A memória RAM é um espaço que abre-se no computador no momento em que você está trabalhando. Tudo que você está fazendo no momento está contido na memória RAM. É uma memória volátil. Por que volátil? Porque se de repente o computador apagar, faltar energia, você perde tudo que você estava fazendo, porque ele não está gravado em lugar nenhum, está simplesmente na memória RAM. Agora, a partir do momento que você grava esse conteúdo no HD ou num pendrive e continua trabalhando, passou para a memória externa, tá? Uma memória permanente. Aí mesmo que falte energia, você vai perder aquilo que está na memória RAM, que você está vendo na tela do computador. Mas o conteúdo em si já está gravado em uma memória externa, que seja o HD, que nós temos HD interno e externo, um pendrive, ok? Memória volátil, que eu já até falei um pouco sobre. Memória volátil. Com isso, disse que o conteúdo da memória RAM será automaticamente excluído quando o computador for desligado, tá? Pois ela precisa de energia para manter os dados armazenados. Por isso, disse que é uma memória temporária. É o que eu já falei, meu povo. A memória temporária, volátil, é uma memória que você perde o conteúdo dela a partir do momento que falta energia e você não transferiu esses dados para uma memória permanente, que pode ser o HD, como eu falei, pendrive, um cartão de memória, ok? Vamos para o 11º vídeo, memória do usuário. Quando dizemos que a memória RAM é a memória do usuário, é porque quando o usuário estiver realizando algum trabalho, esses dados que ele estiver manipulando estão armazenados na memória RAM do computador. Isso nós já falamos algumas vezes, né? Então vamos passar para o 12º, porque já foi falado sobre esse assunto. Memória randônica. Tá? Quando se diz que a memória RAM é randônica, isso se refere à forma como o acesso aos dados nessa memória se dará. E será de forma aleatória ou seja, randônica. Tá? Aí nós já falamos um pouco sobre a memória RAM, né? A forma que ela recebe essas memórias e quando ela é a memória randônica. Memórias auxiliares, que nós estávamos falando. As memórias auxiliares serão usadas para armazenar as informações permanentemente, ou seja, são memórias não voláteis. Quando eu digo memória não voláteis, é porque elas não apagam-se, caso falte energia. Existem diversos exemplos de memórias auxiliares, tais como HD, CD, DVD, pendrive, disquete, tem um cartão de memória também. Esse disquete, na verdade, hoje em dia nós não o usamos, né? Porque a tecnologia modernizou um pouco mais. Em vez do disquete, nós estamos usando o pendrive. O disquete foi a segunda tecnologia em termos de memória auxiliar ou memória removível, tá? Que surgiu. Porque, a princípio, o antecessor do disquete era o disco flexível, tá? Ele era o antecessor do disquete. Depois, a tecnologia melhorou, ampliou-se para o disquete
do disquete melhorou, ampliou-se para o pendrive. Hoje em dia nós temos o pendrive e já veio também o cartão de memória para auxiliar o pendrive, porque o pendrive ainda não saiu totalmente, mas o seu tempo de vida talvez não seja mais tão longo. Bom, memória cache. Internamente, os dispositivos vão realizar troca de informações para que o processamento seja feito. Haverá troca de dados entre diversos dispositivos. A memória RAM troca informações com o HD. O processador troca informações com a memória RAM. A memória RAM troca informações com a placa de vídeo, e etc. Vejam só. Por que essa troca de informações? Porque se os dados estão contidos na memória RAM e você não quer perdê-los, o que é que você faz? Você grava no HD. Então houve uma troca de informações. Você gravou a memória que estava gravou o conteúdo que estava na memória RAM e gravou no HD. Se você tem alguma informação na memória RAM, é porque já passou pelo processador. Porque tudo antes de ir para a memória RAM, o processador processa, tá? Por que a ligação da memória RAM com a placa de vídeo? Porque para você visualizar o que está contido em sua máquina, a memória RAM envia para a placa de vídeo e posteriormente a placa de vídeo exibe no monitor. Então, a memória RAM se comunica com toda a máquina, na verdade, ok? Continuemos. Periféricos, que nós já falamos rapidamente sobre os periféricos. Os periféricos são dispositivos que auxiliam o computador na entrada e saída de dados, ou seja, auxiliam na comunicação entre o computador e o usuário. Normalmente dividimos os periféricos em 3 partes: entrada, saída e armazenamento de dados. Vejam só, podemos falar periférico ou dispositivos. Os dispositivos de entrada de dados são os dispositivos pelos quais nós podemos inserir informações ou dados na memória do computador, ou seja, na memória RAM, tá? O processador, o CPU, o CP, tanto faz, processa e manda para a memória RAM. Então, todo e qualquer dispositivo que você envia informações para dentro do computador, nós chamamos de dispositivos ou periféricos de entrada de dados ou informações. Saída. Nós temos os dispositivos de saída de dados, tá? São todos os dispositivos pelos quais você pode retirar os dados que estão contidos dentro do computador, na memória do computador, tá? E armazenamento de dados. Nós temos, como eu falei, temos o HD externos, temos cartão de memória, temos pendrive, o antigo disquete, e todos eles são dispositivos de armazenamento de dados. Agora tem uma curiosidade. Existem alguns dispositivos que eles são dispositivos de entrada, armazenamento e saída ao mesmo tempo de dados, tá? Eu vou dar um exemplo, o pendrive. Através do pendrive, você pode retirar as informações do computador, você pode armazenar as informações que estão no computador e ao mesmo tempo pode inserir do pendrive para o computador, tá? Então o pendrive é um exemplo, o cartão de memória é outro exemplo, o antigo disquete outro exemplo, o HD externo, outro exemplo de dispositivos que eles assumem as 3 funções: entrada, saída e armazenamento de dados ou informações. Unidade de medida de armazenamento. Tá? É usando essas unidades de medida que poderemos quantificar informações que caberá em um dispositivo. Por exemplo, quanto cabe de informação em um CD, DVD, HD, disquete, aqui não falou pendrive, mas pendrive, cartão de memória e etc. Tá? Agora vamos passar para o próximo vídeo, que só assim nós vamos entender, na verdade, o que são unidades de armazenamento, que muitas pessoas confundem até, digamos, megabytes com megahertz, principalmente quando trata-se de internet. Pessoas confundem muito, tá? Confundem também com a capacidade da CPU, que é a UCP que falam também, ou o processador. Porque o processador, ele opera em mega, mas megahertz, não megabytes, nem terabyte, nem gigabyte, ok? Pois continuemos. A menor unidade de armazenamento de dados é o byte, certo? É a menor unidade de armazenamento do computador, é o byte. Agora vamos começar do princípio. Bit, o que é o bit? Bit quer dizer um pulso elétrico positivo ou negativo. O computador ele assume 2 funções, ou seja, uma das duas. Não existe meio termo dele estar assumindo as duas.
ou o computador está assumindo o bit 0, que está desligado, ou assumindo o bit 1, que está ligado, ou seja, o pulso elétrico negativo ou o pulso elétrico positivo. Agora vamos falar em unidades de armazenamento. O que é o byte? O byte é uma combinação de 8 bits, tá? Ou seja, eu repito 7 vezes o 0 e coloco 1 lá no final. Representa uma letra qualquer. Coloco o 1 no início e 7 zeros no final. Representa também uma letra qualquer, um ponto, uma vírgula, um número. Ou seja, um byte é um conjunto de 8 bits que vem representar um caractere qualquer. Quando eu falo caractere, eu quero dizer uma letra, uma vírgula, um ponto, um número. Então, o que é o kbyte? Um kbyte é um conjunto de 1024 bytes. Isso quer dizer que um kbyte representa 1024 letras ou números, tanto faz. Está na casa do milhar. Um megabyte. Um megabyte está na casa do milhão, tá? Um megabyte é um conjunto de 1.024 kbytes, tá? 1.024 kbytes, perdão. Tá? Ou seja, 1 megabyte ele representa 1.024.000 letras qualquer, porque ele é uma unidade superior ao kbyte. Vem o gigabyte, que está na casa do bilhão. Tá? 1 gigabyte é um conjunto de 1.024 megabytes, ou seja, 1 gigabyte é como se fosse 1 bilhão e 24 milhões, tá, de letras, qualquer uma que seja, de letras, ok? Processador, como eu falei anteriormente. Processador é o cérebro do computador, é quem irá executar as tarefas solicitadas pelos usuários. A capacidade de processamento do processador é medida em hertz, tá? Ou seja, isso é a velocidade, são os pulsos elétricos. Nos mercados atuais, hertz, ou seja, bilhões de hertz, é também chamado de CPU ou CP. Isso é o microprocessador, gente. Que acontece muitas pessoas chamarem o gabinete de CPU. Está totalmente errado. Gabinete é gabinete. CPU é CPU. A CPU encontra-se dentro do gabinete. A CPU encontra dentro do gabinete, ok? Não o gabinete em si. Então, finalizo aqui esse vídeo, tá? Que é o pré-projeto para o vídeo principal. Abração a todos, coordenação da UFP, professores, tutores e tchau.